situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me ver, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Olá, queridos irmãos, boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram e, como nós temos feito nas últimas semanas, nós estamos aqui dessa forma em função da quarentena que nós estamos passando por causa do Covid-19. Eu, nas primeiras lives que eu andei fazendo, eu andei colocando números aqui, mas eu não quero de repente deixar de citar o problema, mas também não quero agravar mais ainda a notícia, porque não é uma notícia agradável, né? A gente sabe que já temos mais de 200 mil contaminados, já estamos batendo na casa dos 20 mil mortos, mas eu não trouxe informação precisa a respeito dessa pandemia, porque a gente precisa de uma mensagem mais motivadora, né? E eu queria comentar com você, antes da gente fazer a leitura nossa, eu queria comentar com você que essa música que nós colocamos aqui, né? E aí, novamente, vai ter alguns aí que vão dizer eu não tinha nem nascido, né? Essa música que eu coloquei aqui é um clássico, né,
um clássico do mundo gospel, né? Situações, gravada pelo grupo Logos em 1984, e que ainda hoje todo mundo canta, muita gente canta, né? Então eu queria apenas com essa música inicial que nós colocamos chamar a atenção para algumas situações, e o que me inspirou a colocar essa música foi uma live que eu vi recentemente do Sérgio Lopes com o Paulo César do Grupo Logos, né? Então lá na live ele comenta que ele compôs essa música justamente numa situação em que ele estava, se eu não me falha a memória, né, porque eu não anotei nada, eu só ouvi, mas essa música foi composta num momento em que não obtinha resposta numa situação difícil, né? Então, a gente pegar aqui a letra dessa música, a gente vai ver que ela condiz com aquilo que diz, e que a gente sempre que é pertinente, a gente toca, que no mundo a gente vai ter aflições. Todos nós teremos aflições, e nós precisamos estar cientes que nós não podemos ser adeptos ao mundo hedonista, que só busca o prazer, a satisfação. Vai ter momentos de situações nessa vida que nos fazem sentir que nós não somos fortes a ponto de até resistir. E o verso continua dizendo: nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Então a gente passa por situações, essa é uma situação que está realmente incômoda, né? Alguns de nós certamente sofrem dentro de casa essa situação. E eu digo isso não me abstendo, não ficando de fora, porque eu também estou sofrendo essa situação. Mas eu queria, com essa música inicial, compartilhar com você um momento em que a gente possa buscar ânimo em Deus, né? Afinal de contas, o refrão final, né? Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Queridos, mais uma vez, boa noite a todos. Para aqueles que vão me ver depois pelo YouTube, eu sou o reverendo Fábio Silva, sou pastor da Igreja Presbiteriana em Sucupira, Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, livro do profeta Abacuque, que fica lá no Velho Testamento, depois do livro de Naum, tá certo? Antes do livro de Sofonias. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, e nós vamos ler apenas 3 versículos, os versos 2, 3 e 4, tá certo? E eu vou fazer essa leitura em 2 versões, só para a gente notar um pouquinho a diferença das expressões que serão utilizadas, tá certo? Mas é a mesma coisa que está se falando, tá bom? Então, Abacuque, capítulo 1, do verso 2 ao verso 5. Abacuque 1, de 2 a 5. Eu queria que você pudesse estar atento, tá certo? Deixa aqui eu pegar uma filinha aqui para mim, tá? Só uma filinha para me ajudar aqui no tempo, né? Porque senão eu vou, como diz o nosso querido irmão Roberto, vou ligar a matraca e a gente acaba perdendo, tá certo? Olha, Abacuque 1, 2 até o verso 4. Eu vou ler primeiro a versão atualizada, que diz assim, ó: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Essa aí é a leitura baseada na tradução revista e atualizada. Eu queria agora ler para você a nova tradução na linguagem de hoje, que não é diferente a essência, mas talvez seja até uma forma para alguns de compreender melhor o texto.
Diz assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda? E tu não me atenderás? Até quando gritarei violência? E tu não nos salvarás? Porque me fazes ver tanta maldade? Porque toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Então aí a diferença, né, só de expressões, mas chamando a atenção aí para o que é que acontece. Olha, deixa eu falar rapidamente para você, tá? Temos aí alguns irmãos que entraram, né? É interessante que a gente observa que o Instagram nos avisa quem entra, só não nos avisa quem sai, né? E deixa a gente na incógnita. Será que só tem essa quantidade mesmo ou tem mais? Aí no final quem está gravando é que descobre quantas pessoas entraram e participaram. Mas independente da quantidade de pessoas, você que está aí me vendo agora nesse momento, eu queria rapidamente falar para você um pouco sobre Abacuque, tá? O livro de Abacuque é um livro muito pequeno, só tem 3 capítulos, e a gente vai observar Abacuque, que não tem nenhuma outra referência dele nas escrituras. No entanto, a essência do seu texto é tão profunda e coincide com de outros escritos, né? Principalmente Paulo cita Abacuque, daqui a pouco eu digo em que momento Paulo cita Abacuque, que a gente vai ver aí que o que ele escreve coincide de um período aí entre 605 e 600 antes de Cristo. E provavelmente Abacuque ele possa ser contemporâneo de Jeremias, apesar de nós não vermos nenhuma outra passagem falando de Abacuque, tá certo? Então eu queria compartilhar com você um pouco sobre Abacuque. Abacuque ele começa o primeiro capítulo fazendo suas queixas. E o primeiro capítulo nos traz 2 queixas de Abacuque. A primeira queixa de Abacuque é justamente esse texto que nós acabamos de ler, onde Abacuque ele fala aí do que a nação está sofrendo, mas também de uma certa forma ele fala de si, do que graça e paz, irmão Osélia, boa noite, do que ele não só fala do que a nação está sofrendo, mas ele também usa a expressão em relação a si mesmo, quando ele no verso 2 ele usa a expressão do pronome na primeira pessoa do singular, quando diz: até quando clamarei eu e tu não me escutarás. Então, ao mesmo tempo que ele fala da situação do povo de Judá, melhor dizendo, ele também faz uma queixa a Deus da sua situação. Ele se mostra aflito, frustrado, e então Abacuque ele faz essa queixa ao Senhor. Parece até meio ousado se a gente for analisar direitinho, mas ele faz essa queixa, como diz aí os versos, o verso final, os 3 versos. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Por que, Senhor, me fazes ver a iniquidade na linguagem de hoje? Por que me fazes ver a maldade? Por que toleras a injustiça? E ele fala que há contendas, né? Há brigas, lutas por toda parte, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca se manifesta, a justiça nunca vence, parece que a justiça está parada, né? E há aquele ditado que diz que a justiça ela tarda, né? Ela tarda, parece que a justiça ela está inerte, né? Então a gente vê essa queixa no capítulo 1, né? Em seguida, a gente vê uma descrição da aparente apatia e indiferença do Senhor, tá certo? E aí quando a gente começa a ver, o Senhor começa de uma certa forma a responder, tá certo?
E a gente vai ver que já a partir do verso 6 está descrito que Deus suscitou os babilônios, Deus suscitou os caldeus, os babilônios caldeus, nação amarga e impetuosa, né? Na linguagem de hoje assim, estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, estou suscitando para apoderar-se de moradas que não são suas, que marcham em passos largos na terra, a fim de conquistar as terras dos outros. E aí, entre os versos 12, ou melhor, entre os versos 5 e 17, a gente vê, verso 5 e verso 11, desculpa, a gente vê aí que Deus levanta a pessoa, ou melhor, a nação babilônica para castigar Judá, porque Judá estava, de uma certa forma, ignorando as ordenanças de Deus. Então, para disciplinar, para castigar seu povo, Judá, Deus levanta os babilônios e levanta com esse propósito. Mas aí também a gente observa, depois dessa declaração de Deus levantando e Judá para castigar, melhor, levantando os caldeus para castigar Judá, a gente vai ver também aí a segunda queixa dele, né? E é interessante que a gente, quando observa a segunda queixa de Abacuque, o verso 12 de Abacuque diz assim, ó: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E aí ele continua a sua queixa no verso 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então ele vai levantando aí essa segunda queixa dele, porque parece que Deus continua parado, mesmo Deus dizendo que levantou, lá no verso 6 do capítulo 1, levantou os caldeus para castigar Judá. Mas aí no capítulo 2, Deus dá uma resposta mais aprofundada, né, do que ele pretende fazer. E ele deixa bem claro para Abacuque: olha, Abacuque, o meu povo não está atendendo às minhas ordenanças, o meu povo não está seguindo os meus preceitos. Eu estou mandando os caldeus para castigá-los, para discipliná-los, como diz no verso 12. Mas isso aí é para que eles despertem para aquilo que eu quero deles. E aí no verso 2 ele diz assim: escreve a minha palavra para que eles vejam. É interessante, toda vez que eu leio esse versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque, aí me vem que quem inventou o outdoor foi Deus, viu? Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão que eu vou te dar, grava sobre tábuas, para que possas ler até quem passa correndo. Para que possa ler até quem passa correndo. Então Deus está castigando os caldeus, está castigando Judá com os caldeus, com os babilônios. E ao mesmo tempo Deus vai mandar, através de Abacuque, uma mensagem que ele tem que colocar no lugar que até quem passa correndo possa ver aquela mensagem. E essa mensagem, e aí como eu falei no início, tem relação com o que com o que Paulo cita, porque a gente não vê nenhuma referência de Abacuque em outros textos, mas Paulo se utiliza do texto de Abacuque para fundamentar uma das doutrinas da igreja, certo? Que é a doutrina da justificação. O verso 4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Então, queridos, nós podemos notar aqui que Deus levantou uma nação para castigar Judá, e ao mesmo tempo levantou um profeta que, apesar de não ver
Deus agindo de imediato, logo de cara, como se Deus estivesse parado, Deus estivesse indiferente, Deus estivesse apático. Deus levanta um profeta que diz: olha, o povo está sendo castigado, está sendo disciplinado, mas eu vou colocar aqui a minha palavra e eu quero que você escreva em tábuas para quem passe correndo leia. O justo vai viver pela fé. Mas o instrumento de castigo de Deus, ele, depois de ser usado para disciplinar Judá, na resposta que Deus dá a Abacuque, também mostra que Deus vai puni-los. E aí levanta 5 ais contra os caldeus que são instrumentos de disciplina, instrumentos de Deus para disciplinar Judá. Há 5 ais que são levantados a partir do verso 6 do capítulo 2. O primeiro ai contra os caldeus é a respeito dos despojos que eles sempre fazem quando invadem outras terras. O segundo ai é a respeito da apropriação indébita, eles se apropriam do que não é dele. O terceiro ai é a respeito dos esforços cruéis do ditador caldeu, né? Tudo que ele faz oprime o povo. O quarto ai é a respeito do tratamento humilhante imposto ao povo, tá certo? E o quinto ai, que está lá nos versos 18, 19 e 20, no finalzinho do capítulo 2, a gente observa aí a respeito da idolatria. Então, o contexto é esse. O povo de Judá estava desobedecendo. O profeta Abacuque foi levantado, mas ele levanta fazendo queixa porque ele não consegue ver Deus agindo. Depois Deus dá a resposta a ele dizendo que está levantando os caldeus para disciplinar Judá. Ele diz que o justo viverá pela fé, ainda que pareça que o ímpio esteja sobressaindo sobre o justo viverá pela fé. E depois ele diz os 5 ais contra o instrumento de castigo dele. E por final, capítulo 3 traz a oração de Abacuque, uma oração muito bonita, principalmente no final. Eu queria rapidamente aqui ler para você a partir do verso 8, diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz, as tuas flechas cintilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobre de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Queridos, observem que o livro de Abacuque, ele não mostra a vitória do povo de Deus, não mostra a vitória do povo de Deus sobre os babilônios. Mostra apenas que eles iriam ser castigados pelos babilônios, depois os babilônios seriam destruídos. Abacuque faz a sua oração final, ele levanta na sua oração também
de certa forma, uma queixa, ao mesmo tempo ele exalta o Senhor, soberano Deus, e termina a sua oração dizendo que ainda que a gente passe por essa situação terrível que nós estamos passando, que nós sejamos castigados, que falte mantimento, que a gente não consiga se manter, que a gente esteja no sufoco, ainda assim, todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu me alegro no Senhor. E, queridos, eu queria mostrar para você o seguinte, é que Deus, ele não tarda. Deus, ele faz a sua justiça no tempo certo, quando ele mesmo quer. E pode até parecer para a gente que demore. Pode até parecer para a gente que Deus está demorando. Verso 3 do capítulo 2 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se. Ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, pode parecer para mim, para você, que alguns momentos de aflição, de angústia, ou talvez até esse momento que nós estamos vivendo dentro da sociedade, momento em que a gente está enclausurado, nós estamos, às vezes, nos estressando com a reclusão, pode ser que esteja tardando. Mas o que Deus estabelece na sua eternidade tem o tempo determinado e nós precisamos esperar nele, porque a sua promessa diz que o justo viverá pela fé. Queridos, ao ler esse livro de Abacuque, só são 3 capítulos, vejo semelhança muito grande entre tudo que está acontecendo hoje aqui nos nossos dias. Nós estamos numa situação desconfortável, nós estamos numa situação de sofrimento, nós estamos vendo pessoas boas morrerem, nós estamos também vendo pessoas ruins morrerem, nós estamos vendo tanto o sofrimento de um como de outros. Talvez isso tenha que acontecer por mais tempo, talvez não tenha que acontecer por mais tempo. No entanto, Deus, ele aplica a sua justiça de tal maneira que ele disciplina aqueles que são seus, resgata-o por meio da fé, e aqueles que não são seus, ele castiga, ele derrama a sua ira, a sua fúria. Não sei por quanto tempo nós iremos passar nessa situação, mas eu queria que você pudesse enxergar no livro de Abacuque um pouco de você, um pouco de mim, um pouco de todos nós, nesse momento de pandemia que nós estamos passando. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, tudo isso é desgraça que ele está descrevendo na sua oração. Ainda que tudo isso aconteça, ou algo semelhante aconteça conosco, eu queria estimular você a crer nesse Deus da salvação, porque a nossa vitória não está aqui, a nossa vitória é lá na glória com o Senhor. Então, haja o que houver, haja o que de bom ou de ruim acontecer, nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Nós devemos nos alegrar no Senhor, nós devemos exultar nele. Queridos, não é fácil, mas não se sinta desestimulado. O nosso Deus é o verdadeiro Deus, não há outro Deus além dele. E mesmo que pareça que ele está inerte, que ele está indiferente, que ele está apático, Deus está trabalhando nas regiões celestiais para que no devido tempo a sua justiça seja completada. E completada em mim e em você. Nós somos o seu povo. E quando Deus nos disciplina, ele não nos disciplina para a morte, ele nos disciplina para a vida.
Então, se nós somos de Deus e Ele diz como um pai disciplina o filho para a vida, assim Deus faz conosco. E por isso nós precisamos ser alegres no Senhor, sem temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Queridos, nós falamos já bastante a respeito de Abacuque, estimulamos os irmãos. Nós vamos passar para esse momento agora, momento de oração, né? Nós temos dentro da nossa igreja um momento em que a gente faz os pedidos e também alguns irmãos agradecem, tá certo? Tem um cântico que diz assim, ó: a carga é pesada para levar, a carga é pesada para levar, e a montanha não subirei se tu não oras por mim. A carga é pesada para levar, a carga é pesada para levar, e a montanha eu subirei se tu orares por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim, eu oro por ti, tu oras por mim, e a montanha eu subirei se tu orares por mim. Queridos, nós nas últimas lives das sextas-feiras, lives de oração, nós temos cantado esse cântico, como nós já falamos nas anteriores. Nós aprendemos com a irmã Dalva, saudosa esposa do reverendo Eliseu, né? Esse cântico tem como base Gálatas 6:2, onde nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E nós vamos para um momento de petição, de oração. Alguns irmãos pediram oração na semana passada, essa semana não pediram. Tá? Pelo menos não chegou nenhum pedido de oração aqui para mim, mas eu queria aproveitar das orações, dos pedidos de orações que foram feitas na semana passada, tá certo? Se você tiver pedido aí, você pode escrever o seu pedido aí, tá? Não tem problema nenhum. Você escreve o seu pedido e a gente vai estar aqui orando. Eu estou tentando ver se consigo colocar na live algum irmão. Eu estou começando pelos irmãos que costumam ir para o culto de oração, tá certo? Então, eu estou verificando os irmãos que participam dos cultos de oração da nossa igreja, que queiram participar da live conosco, tá certo? Nesse momento aqui de oração, a gente abre, o irmão entra e a gente vai estar orando junto com o irmão. Dos irmãos que têm ido para o culto de oração nas sextas-feiras, praticamente quase ninguém tem Instagram. Né? Mas isso aí é uma coisa natural, né? Não há nenhum problema. Nós estamos verificando quais são os que têm Instagram para participar conosco. Mas se não tiver ninguém para participar conosco, tá certo? Nós estaremos abrindo espaço para que em outro momento os irmãos possam participar, aqueles que têm Instagram. Então, se você tiver Instagram e quiser participar do culto de oração conosco, a gente vai estar aqui colocando o espaço, tá, para a gente orar uns pelos outros, tá bom? Queridos, olha, nós recebemos informação nessa semana, hoje também, que a nossa irmã Josefa de Dois Carneiros já está em casa. A irmã Flávia Cibele colocou o áudio dela falando que já está em casa, que ela foi uma situação muito difícil, tá certo? Quem quiser depois o áudio eu posso compartilhar. O áudio está no grupo de evangelismo e missões da nossa igreja, a igreja de Sucupira. Então quem quiser o áudio depois eu participo. Ela disse que pensou que não passaria dessa, porque realmente foi uma angústia muito grande, é uma situação muito difícil, é muito terrível essa doença, ela deixou isso aí bem claro. É uma doença que massacra mesmo, tá certo? Então, mas graças a Deus a irmã já está recuperada. Nós também tivemos aí alguns irmãos que foram detectados, ou pelo menos há a suspeita, como no caso da irmã Márcia e também do irmão Isaías, tá? Então eles também tiveram aí, passaram algumas mensagens achando que estavam nessa situação, tá? Então a gente precisa estar orando por esses irmãos, tá? Irmãos que foram contaminados. Também
A irmã Rayane, há uns 2 ou 3 semanas atrás, também estava adoentada. Nós estivemos orando por ela. Queremos convidar você também a parar para refletir sobre a situação do nosso país. Tá? A gente está numa condição muito difícil. Tá? E ao invés de a liderança da nossa nação, em todos os âmbitos da liderança, seja da menor instância até a maior instância, precisam estar unidas para ajudar o povo. Né? Esse não é um momento de divergência política, é um momento de união para abolirmos da nossa sociedade esse vírus. Né? Então, além desses irmãos que estavam doentes, nós queremos também pedir aos irmãos que orem pelo nosso país, tá certo? Para que isso termine logo. Também ore pelos políticos, para que eles deixem a intolerância de lado para resolver esses problemas. Também queremos aqui, reforçando o pedido que Serginho fez na outra live, há 3 sextas-feiras atrás, também reforçar aqui o pedido de Serginho, para que a gente possa estar orando pelos idosos teimosos. Né? A gente sabe que tem alguns irmãos que ainda não estão acreditando. Faltou também citar aqui a irmã Débora, que também passou por isso. Nessa semana que passou, ela nos informou que estava dentro do quarto, trancada, isolada, já para completar os dias. E a irmã foi confirmado o coronavírus. Então, assim, a gente orar pelos enfermos, a gente orar pela nação, a gente orar pela liderança do país, a gente orar para os outros idosos que ainda não acreditam no problema. Infelizmente, esse inimigo é um inimigo invisível. Você só vê os efeitos que ele causa na nossa saúde. A pessoa pode, de repente, estar contaminada e não ter nenhum sintoma, tá certo? Então, que nós possamos estar orando uns pelos outros, orando por Aleí, tá? E orando por todos que estão aqui, tá? Entrou a irmã Helena, entrou aí o Winston, Pai do Senhor, o Winston, entrou alguns outros irmãos, entrou o nosso irmão Isaac, que está aí também participando. Então nós queremos convidar você para estar orando, né, por todos, tá? Nós queremos ao mesmo tempo aqui, eu quero pedir desculpas aos irmãos que nas lives anteriores, com um dia antes, a gente abriu o grupo da igreja para fazer pedido. O grupo da gente, temos um grupo da igreja, IPS Agenda e Boletim, que para evitarmos problemas, a gente está com esse grupo, só quem posta é a administração do grupo. Então, quando foram nas lives anteriores, a gente abriu com 24 horas de antecedência, a gente abriu para que os irmãos pudessem fazer os pedidos de oração, e ontem a gente acabou não abrindo. Hoje eu passei o dia meio adoentado, com a cabeça pesada, tive a impressão de que eu ia gripar. Se gripei ainda não sei, mas eu estou bem melhor do que eu estava. Minha esposa andou me medicando para que eu pudesse estar aqui agora com vocês, tá certo? Então, como hoje não foi um dia muito produtivo para mim, eu acabei esquecendo de abrir o grupo. Então peço perdão aos irmãos por não abrir, mas eu vou estar tentando botar um alarme para quando estiver faltando 24 horas para a nossa próxima live de oração, a gente está abrindo o grupo e os irmãos entram lá e fazem seus pedidos, tá certo? Eu quero agradecer aos irmãos pela compreensão e não deixem de orar. Nós vamos orar agora, tá? Nenhuma pessoa escreveu aqui nenhum pedido de oração, né? Só o Winston que botou aqui, né? O Winston botou aqui: peço oração por mim, por crescimento espiritual, libertação, e peço oração por minha família, por libertação. Eu sou o Winston de Matriz da Luz, tá? Também entrou aqui a irmã Ana Cláudia. Graça e paz, irmã. Então nós vamos orar agora, tá certo? Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração e a gente está quase no finalzinho, tá bom? Então você aí, eu aqui, vamos baixar nossas cabeças e vamos nos elevar a Deus em oração, tá certo? Pedindo a Deus que nos traga tranquilidade, serenidade,
calma em nossas vidas e que a gente possa estar se alegrando no Senhor, nós possamos nos alegrarmos no Senhor, mesmo diante dessa situação, à semelhança do que aconteceu com Abacuque lá no seu livro, como nós abordamos há pouco. Vamos orar, queridos? Pai bendito, Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor, já próximo de 70 dias, né, margeando aí 70 dias de quarentena, e a maioria de nós isolados, evitando se expor na rua. Tudo isso, Senhor, para combater essa pandemia, esse vírus letal. E nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui interagindo uns com os outros, mesmo por rede social, e fazendo nossos pedidos de oração. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te pedir, ó Deus, que mesmo que haja frustração nesse momento de reclusão, mesmo que haja agonia em nossos corações, mesmo que nós fiquemos aflitos, estressados, ó Pai, nós queremos te pedir que o Teu Espírito esteja trabalhando em nós a oração de Abacuque, que nós possamos nos alegrar no Senhor, nós possamos exultar no Deus da nossa salvação, ainda que o quadro que se apresente diante de nós seja um quadro de desgraça, um quadro de calamidade, mas que nós possamos estar nos alegrando no Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação e Tu és o Deus que disciplina o Seu povo para o seu crescimento, para que seu povo volte para Ti. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Queremos, ó Pai, Te agradecer por todos os irmãos que estão participando, por aqueles que vão ver posteriormente. Ó Deus amado, abençoa cada um deles. Nós Te damos graça por cada um. Também queremos Te dar graça, ó Pai, pelos irmãos que não irão ver porque não dispõem do aplicativo para estar vendo, ou não tem tino para trabalhar, ó Pai, com a internet, não tem, ó Pai, habilidade para lidar com a internet. Então nós queremos Te agradecer por todos. E Senhor, não só queremos Te agradecer, Senhor, mas queremos também, ó Pai, Te suplicar, ó Deus, pelo Teu consolo, pela Tua calma, pela Tua tranquilidade, pela Tua serenidade sobre cada um de nós. Para que cada um de nós, aqueles que estão saudáveis e aqueles que estão enfermos, ó Pai, sinta a Tua mão poderosa nos sustendo e nos protegendo. Ó Pai, queremos, ó Pai, reforçar aqui o nosso pedido pelos irmãos que foram citados na semana passada, irmã Márcia, diácono Isaías, a irmã Débora Braz, a irmã Josefa de Cavaleiro, a irmã Rayane, e tantos outros enfermos que agora a gente não dispõe da igreja, da informação. Nós queremos, ó Pai, Te pedir, ó Deus, que Tu abençoe a cada um, ó Pai, e que Tu ajude-os a se recuperarem das suas enfermidades. Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja trabalhando não só em suas mentes a Tua sabedoria, mas também, ó Pai, conduzindo cada médico, cada enfermeiro que trabalhe no tratamento. Queremos Te pedir, ó Pai, pelos idosos da nossa igreja. Muitos ainda talvez não acreditem nesse vírus. Queremos Te pedir que Tu os proteja, ó Pai. Também queremos Te pedir por aqueles que sabem que precisam ficar em casa, ó Pai, ajuda-os para que eles possam se manter em casa de modo, ó Pai, digno, que eles possam, ó Pai, ser atendidos de alguma forma pela Tua igreja, por aqueles que têm condição de sair para levantar ajuda ou levantar mantimento. Ó Pai amado, abençoa esses irmãos que estão trabalhando nessa área para ajudar os outros, cada um dos irmãos. Queremos Te pedir, ó Pai, também pelos médicos e enfermeiros, independente se creem em Ti ou não, que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos. Queremos, ó Pai, Te pedir, ó Pai, pela liderança do nosso país, tanto municipal, estadual como federal, todos aqueles que fazem
o governo da nossa nação, ó Pai. Nós te pedimos por cada um deles, ó Deus, usa o Senhor para abençoar o povo, mas se ainda assim tivermos que passar pela mesma situação que Judá passou na descrição do livro de Abacuque, precisamos sofrer alguma consequência, ó Pai, para que nós possamos voltar mais para Ti, ó Deus. Disciplina-nos para que nós possamos estar agarrados, Senhor, nos Teus pés, possamos rendidos nos Teus pés, possamos estar totalmente dependentes de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Trabalha o Teu querer em nossas vidas, aperfeiçoa-nos, Senhor. Cuida da nossa nação, ajuda-nos, Senhor, a sair dessa situação, que nós possamos voltar a ter as atividades que nós tínhamos, que nós possamos, ó Pai, render-te graças pela volta, render-te graças por esse momento, pela volta, e também, ó Pai, reconhecer a importância do que vivíamos antes da pandemia. Pai amado, derrama a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Também queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, o pedido que o Winston fez aqui, pelo seu crescimento espiritual, pela sua vida. Todos aqueles que necessitam de crescimento espiritual, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu esteja abençoando, Pai. Tem misericórdia, Pai, nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos rapidinho passar algumas informações. Queremos dizer a você que nós teremos algumas programações no domingo, como nós fizemos na semana passada, tá certo? Nós tivemos 9 horas da manhã a live dominical, que corresponde à nossa reunião de escola dominical. Infelizmente nós não estamos podendo realizar trabalho na igreja, então nós teremos a live às 9 horas também aqui pelo Instagram. Às 10 horas a classe de adolescentes tem se reunido por teleconferência com as professoras Sandrelli e a irmã Rose. Tia Sandrelli e tia Rose têm se reunido e eles têm compartilhado o link da reunião aí com outros grupos da igreja, porque quem quiser participar pode vir participar. No domingo passado nós tivemos a excelente surpresa da participação da nossa irmã Helena na classe dos adolescentes com a irmã Sandrelli e com a irmã Rose. Então, aqueles que quiserem participar, eu sei que está difícil, não é? Alguns professores não têm tato com as mídias sociais, não têm lidado com isso, então fica difícil para quem nunca trabalhou. Eu senti essa dificuldade e ainda estou sentindo. Para quem nunca trabalhou dessa forma como a gente está trabalhando, eu sei que não é fácil. Então, se de repente você não está conseguindo realizar esse tipo de trabalho, junte-se com quem está realizando, tá certo? As tias Sandrelli e Rose estão trabalhando nisso e estão convidando os irmãos para participar. Então, você pode participar com os adolescentes dos trabalhos no domingo. Então, 9 horas, live dominical com o pastor. 10 horas, reunião de classe por teleconferência. Às 4 horas da tarde, eu botei assim, não sei porque eu faço isso, né? Mas 4 horas da tarde, nós teremos a live da mocidade. Nós vamos estar anunciando daqui a pouco, tá certo? Nos grupos, nós vamos ter a live da mocidade. A mocidade vai ter uma live bem especial. Nós vamos ter mais de uma participação, tá certo? Pelo que a mocidade está preparando e que eles estão comentando comigo, eles vão ter um momento de louvor. Aí vai entrar 2 convidados para tocar momento de louvor, tá certo? Depois que passar o momento de louvor, aí nos minutos iniciais, 10 a 15 minutos iniciais, eles vão passar para uma convidada que ela é psicóloga. Ela não mora em Recife, ela mora em Maceió. Pastor, como é que você foi buscar uma psicóloga lá em Maceió com tanto psicólogo aqui em Recife? É que ela é recifense, tá certo? Ela morou por muitos anos aqui em Recife. Ela é a irmã mais velha da irmã Rose. Mas hoje ela mora em Maceió, trabalha em Maceió, ela e a família. Então, ela aceitou. Então, a mocidade vai chamar, depois da participação do louvor, vai chamá-la para participar do tema, onde nós vamos estar trabalhando aí como lidar com o estresse dessa pandemia, tá certo? Então, ela vai trazer alguma palavra sobre isso, e também algumas perguntas vão ser feitas para ela responder. E também no final
Já no finalzinho, vamos tentar estilo João Campos, que é difícil de imitar, né? Mas vamos tentar no estilo João Campos. 5 minutinhos de reflexão em cima do tema, tá certo? A irmã Rosângela, psicóloga, vai trazer aí a parte de psicologia, a parte emocional, a parte emotiva. E nós vamos dar um toquezinho espiritual com as escrituras, tá certo? E aí vai ter uma live muito especial com a mocidade. E depois a UPA se reúne às 17 horas. Eu queria pedir que os irmãos que estiverem realizando esse tipo de trabalho, quiserem que a gente compartilhe e anuncie nos grupos da igreja, dá um toque para mim, para eu compartilhar, principalmente no grupo IPS, Agenda e Boletim, tá certo? Completando, Tia Rose diz aí que quem quiser participar da classe dos adolescentes, pode procurá-la, que ela ajuda no que puder para que você participe aí desse grupo, tá certo? Queridos, esses são as informações que nós queremos compartilhar. E nós vamos encerrando com um hino, tá certo? E eu queria compartilhar com você o hino final, que tem como título Oração Noturna. Hino de número 148 do Inário Novo Cântico, tá certo? Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Vamos juntos? Então, se prepare aí, tá certo? Eu não sou cantor, não sou instrumentista, mas vou pegar aqui arrego num vídeo que vai nos ajudar nisso aqui, tá certo? Vamos lá? Finda-se este dia. Falhou? Opa, agora. Dá-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Queridos, nós vamos encerrando nossa live, tá certo?
e nós vamos orar encerrando, tá? Para aqueles que chegaram já no finalzinho, nós vamos estar disponibilizando lá no YouTube. E peço a você que, se possível, curta o nosso vídeo lá, tá certo? Aqui também. Se inscreva no canal lá no YouTube. Nós vamos estar compartilhando nos grupos da igreja. O canal é Devocional em Casa. E se puder, compartilhe, tá bom? Nós agradecemos aí a participação de todos. Nós vamos orar agora encerrando, e logo após a oração impetraremos a bênção apostólica. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade. Queremos te pedir, ó Pai, que a tua igreja seja abençoada, que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos para abençoar a tua igreja, para edificar a tua igreja. Pedimos, ó Pai, que nos aperfeiçoe nesse trabalho. Pedimos, ó Pai, que a tua igreja possa produzir frutos que te agradam. Queremos te pedir, ó Pai, que a tua igreja esteja sendo aperfeiçoada nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Que nós possamos voltar melhores do que saímos nessa pandemia, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa todos que foram, ó Pai, citados, e também aqueles que nos falhou a memória. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós, abençoa o teu povo, abençoa esta nação. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço. Cuidem-se. Você é importante, com saúde e vivo para a sua família. Doente e morto, você não vai ajudar a sua família em nada. Proteja-se. Faça tudo o que for necessário para conservar a sua saúde e da sua família. Deus abençoe. Um abraço a todos. Até a próxima live. Encerrar o vídeo.